uma das dificuldades com o uso da técnica de aproximação de uma função não convexa ou não linear, convexa ou não convexa, tanto faz, por uma aproximação linear por partes, é o número alto de variáveis binárias que são necessárias para se representar o fato de que a função é efetivamente aproximada por um segmento de reta, né? Então, visando reduzir esse número de variáveis binárias, uma alternativa para se reduzir consiste no uso de gray codes, né? O que seria esse gray code? O gray code é a função, aqui eu estou chamando essa função de C, ela é mapeada dos inteiros, né, de 1 até D, onde D é o número de intervalos que eu vou utilizar para fazer a discretização, ao inteiro em variáveis binárias, em que log de D na base 2, o teto de log de D na base 2, vai ser a dimensão desse vetor, que é um gray code, vai retornar essa função gray code. Então, se eu tiver um intervalo, né? Estiver representando um intervalo, né? O B0 até o BD, eu vou utilizar não mais D variáveis binárias para as variáveis delta, mas log de D na 2, o teto disso, como número de variáveis binárias delta. Aqui a variável delta, ela vai assumir uma interpretação um pouco diferente da interpretação que nós utilizamos anteriormente. A variável delta aí, ela vai ligar ou desligar intervalos, mas eu não tenho uma associação direta de uma variável ΔI a um desses intervalos. Tanto que a variável delta agora, ela vai ser indexada até essa quantidade aqui, não mais de 1 a D. Então começa por aí. Então o que é esse gray code? O gray code é uma função que pega um número inteiro variando entre 1 e o número de subintervalos, número de intervalos que eu quero aproximar a minha função, e me retorna um vetor de 0 ou 1 em log de D na 2, entradas 0 ou 1. Só que essa função ela tem uma propriedade adicional, que é isso que eu diferencio o gray code. Essa propriedade adicional é o seguinte, que para qualquer valor de k que eu entrar, né, qualquer argumento k, os vetores ck e ck mais 1, eles diferem apenas em uma dessas log de D na 2 componentes. Só uma dessas componentes é que difere, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha considerado D igual a 8, né? Eu quero dividir o meu intervalo em 8 subintervalinhos, onde eu vou, o meu intervalo B0, ou o meu intervalo, na verdade, L, né? Ou U, em 8 subintervalos, né? Então, o meu D é 8 e eu vou criar um vetor com log de 8 na 2, que é 3 entradas binárias, né? O meu primeiro intervalo, o intervalo de B0 a B1, vai ser representado por um vetor de zeros. O intervalo seguinte, consecutivo a ele, B1 a B2. Então, para cá igual a 1, eu tenho esse primeiro intervalo, para cá igual a 2, o intervalo consecutivo. Repara que eu só mudei um bit, primeiro bit. No intervalo 3, de B2 a B3, eu também mudei só um bit, mudei o bit à esquerda. No 4, eu desliguei o primeiro bit. E assim eu procedo até a última dessas posições, né? Até o último intervalo de B7 a B8, em que todos esses bits estão ocupados. Então, a diferença aqui é que eu vou associar uma variável delta I para cada uma dessas 3 posições do meu vetor, que corresponde ao gray code, e não uma variável delta, né, para cada um dos subintervalos. Então, estou tomando um número de variáveis muito menor do que o número de variáveis que eu usaria, né? Então, como que eu vou representar agora esse problema? Eu vou utilizar, então, somente esse log de D na 2, variáveis binárias, para representar
todas as combinações possíveis de lambdas consecutivos, né? Então, por exemplo, no intervalo k igual a 1, a soma dos lambdas tem que dar 0. No intervalo k igual a 2, apenas o lambda 1 associado ao primeiro bit tem que valer 1 e os demais 0. Quando essa configuração de lambdas acontecer, eu vou estar liberando o lambda 1 e o lambda 2 para poder assumir valores diferentes de 0. Então, como que eu vou representar esse conjunto de condições, né, de seleção dos lambdas consecutivos através dessa ideia de Gray Code? Eu vou manter as restrições que nós utilizamos do modelo de combinação convexa, né, que escreve o x com uma combinação convexa dos lambdas por pesos BIs. Os pesos são lambdas e os BIs, né? Isso aqui de 0 a D. A mesma coisa para o y, que é a 9. E eu sei que o lambda, a soma dos lambdas, é exatamente 1. Agora, as restrições que antes nós utilizamos para dizer que os deltas somam 1, ela não é mais empregada. Isso aqui não é mais empregado. Por quê? Porque a variável delta agora ela é associada a bit do Gray Code. Então, com uma combinação de deltas é que eu ativo determinadas configurações de intervalo. Como que isso é feito? Isso é feito, então, além da introdução das restrições 8, 9 e 10, a introdução dessa restrição aqui. Ó. Eu vou escrever uma restrição dessa para cada um dos intervalos que eu quero representar. Então, para um determinado k fixo, eu somo o lambda i de 0 a k-2, quer dizer, pulei o k-1 e o k, continuo no k mais 1, a soma dos lambdas, então pulei o lambda k e o lambda k mais k-1. Então, a soma desses caras que excluem o lambda, então estou excluindo aqui o lambda k-1 e o lambda k. A soma disso é menor ou igual ao quê? A soma das variáveis ΔL para as posições de 1 menos ΔL para as posições L que são ativas no meu Gray Code. E a soma das variáveis ΔL que são inativas no meu Gray Code. Então vamos ver um exemplo aqui de como ficariam essas restrições para um caso em que a gente usou 5 intervalos, né, para representar e 6 pontos na discretização. Com esses 5 intervalos, eu usaria então 3 bits, eu conseguiria ir até 8 pontos na minha discretização, né? Até 8 intervalos na minha discretização. Mas aqui eu estou usando apenas 5 intervalos, estou usando menos do que eu conseguiria com 3 bits. Então vamos olhar aqui o caso, por exemplo, do 000, né? O que o 00 faz? De 1 a menos 2, esse somatório aqui é inócuo, então eu começo a somar de 2 e vou até o lambda 5. Então, o somatório dos lambdas 2 até os lambdas 5, eles podem acontecer, né, quando alguma dessas variáveis, ΔI, ΔII, ΔIII, está ligada. Ou seja, quando todas essas variáveis aqui estiverem desligadas, ΔI, ΔII e ΔIII, como os lambdas sozinhos somam 1, quem que ficou automaticamente ligado? Ficou automaticamente autorizado a ligar. Lambda 1 mais lambda 2, nesse caso aqui, ó, são 1. Por quê? Porque dessa restrição aqui, ó, esses todos ficaram em 0. Um outro exemplo, para k igual a 2, associado então a esse intervalo aqui, ó, essa representação de bits, que mais uma vez difere um bit apenas, o que eu tenho, né? Eu pulo o intervalo k igual a 1 e k igual a 2, represento os lambdas dos demais, lambda 0, lambda 3 até o lambda 5, e quando ΔI, ΔII forem 0 e ΔI for igual a 1, eu ativo esse intervalo. Então, olha só, quando ΔI é 1, eu zerei essa componente. ΔI e ΔIII 0, então o lado direito está todo 0 aqui. O que isso força? Isso força que a soma dos lambda zeros
lambda 3 e de lambda 3 em diante até o lambda 5 sejam todos zero. Então, quem que automaticamente pode assumir valores que somam a lambda 1 mais lambda 2. Então, aqui em cima, o que eu havia escrito, né, é lambda 0 mais lambda 1, na verdade, né, relativo a esse intervalo, porque eles estão permitindo intervalos diferentes, né, representação de pares consecutivos diferentes com cada um desses. Então, no segundo, né, para k igual a 2, eu permito lambda 1 e lambda 2 somarem 1, e no de cima eu permito lambda 0 e lambda 1 somarem 1. Então, essa aqui é a ideia do Gray Code. Então, eu já mostrei, né, algumas interpretações, né, no caso do k igual a 1 associado a esse bit, né, que a soma desses lambdas todos é zero. Cada um dos lambdas aqui é zero, então a soma de cada um dos deltas aqui é zero, a soma dos lambdas então é zero. O lambda 0 e o lambda 1 podem somar 1. Na verdade, isso aqui é igual a 1, né? Porque a soma dos lambdas é uma combinação convexa. É a mesma coisa aqui. É menor ou igual a 1, é verdade que é menor ou igual a 1, mas isso vai ser satisfeito na igualdade. E quando k é igual a 3, por exemplo, complementando um último exemplo, eu tenho o delta 3 igual a 0, e os demais deltas, delta 1 e delta 2, em 1. Então, eu zero o lado direito e permito que, então, impeço que o lambda 1, lambda 2, lambda 4 e lambda 5 assumam qualquer grandeza diferente de 0, liberando então lambda 2 e a lambda 3 para somarem juntos uma unidade. Então, essa aqui é a ideia dessa representação de Gray Code, né, da restrição do tipo SOS, né, que é a combinação somando 1 para os lambdas e eu escolhendo sempre pares de lambdas consecutivos na ordenação que eu passo para o meu modelo. Então, essa aqui é a ideia de representação desse tipo de linearização via Gray Code.